Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 141, versículos 1 a 10. Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos, levantadas, sejam como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração às coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira a lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor. Em ti confio, não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Ao meditarmos sobre esse salmo, logo foi revelado algo muito interessante, pois Davi, ao escrevê-lo, estava se consagrando ao Senhor, clamando e se colocando à mercê dessa entrega ao Senhor. Consagrar significa dedicar-se inteiramente. O desejo de santificar a vida é produzido pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. As palavras de Davi são fonte de inspiração para nos consagrar mais ao Senhor. O texto cita algumas partes do corpo que demonstram o nível de sua dedicação espiritual. Como se consagrar a Deus? Vamos refletir sobre a consagração da vida de Davi para Deus. O primeiro pedido da consagração do salmista Davi foi pelos seus ouvidos. Aquilo que ouvimos determina muito o que forma nosso caráter. Se formos ouvir tudo que os outros dizem, nunca vamos conseguir agradar ninguém. Acima de tudo, é importante ouvir a voz de Deus em oração, quando Deus fala em nosso coração e nós, assim, obedecê-lo. Quem deseja consagrar a vida precisa ter cuidado com o que ouve das pessoas que vivem na prática da perversidade e na companhia de homens que são malfeitores. Muitas vezes, a influência do que ouvimos pode prejudicar nossa vida espiritual, trazendo malícia ao nosso coração, como vemos descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso, precisamos ouvir cada vez mais a palavra de Deus, que fortalece a nossa fé. O segundo pedido de Davi foi por suas mãos, mãos estas que venceram leões, ursos, gigantes e muitas guerras, mas que também tocavam harpa em louvor a Deus. A oferenda vespertina era a oração da tarde, quando o sumo sacerdote apresentava o sacrifício da tarde, pouco antes do pôr do sol. Era um momento de oração comum para o povo de Deus. Desde a criação do homem, se encontrava com os seus filhos na viração do dia, para lhe mostrar antes de escurecer que não estavam sozinhos. Foi à tarde que Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados e também à tarde apareceu para os seus discípulos. Enquanto o sacerdote estava dentro do santuário oferecendo o sacrifício, o salmista, apenas com suas mãos, se apresentava diante do Senhor. O erguer das mãos simboliza render-se diante de Deus em entrega total. Também é uma atitude de louvor e um juramento de fidelidade, como vemos no livro de Salmos, capítulo 63, versículo 4. Assim, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. O significado deste momento de oração era a entrega de tudo o que viveu durante o dia nas mãos do Senhor. É um momento de reflexão diante do Senhor. As mãos também são as nossas obras diante de Deus, como também precisamos purificar nossas mãos, como lemos
na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. O terceiro pedido de consagração de Davi foi por sua boca, pedindo que os seus lábios fossem dedicados à oração e à adoração. De fato, Davi não hesitava em cantar e testemunhar publicamente diante de Deus. A nossa boca precisa ser consagrada a Deus para falar somente o que agrada a Ele. Precisamos pedir que Deus guarde a nossa boca e pedir ao Senhor que perdoe o pecado da nossa língua. Pelas nossas palavras seremos julgados. Por isso devemos pedir perdão quando falamos algo que não é agradável a Deus ou ao próximo. Se você deseja consagrar seus lábios a Deus, faça um propósito de não falar mais palavras de baixo calão, palavras de descrédito, de incredulidade, feias também, como xingamentos ou palavrões, ou termos com duplo sentido ou que seja pejorativo. Procure cantar apenas músicas de louvor a Deus e principalmente aprenda a falar a palavra do Senhor. O quarto pedido do salmista foi consagrar seu coração a Deus. E isso nos veio à memória o que está descrito no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É muito importante consagrar o coração para Deus, entregando os sentimentos e emoções nas mãos dele. Muitas vezes, deixamos nosso coração exposto a sentimentos maus que contaminam nossa vida. Por isso, precisamos pedir que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a mente em Cristo Jesus. O coração não deve ser lugar de amargura e coisas ruins, e sim um lugar onde está o trono de Jesus, como Senhor em nossas vidas, o nosso altar de adoração. Para saber se o seu coração é consagrado a Deus, basta examinar o que é valioso para você, como lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. As palavras também demonstram se o seu coração está cheio de Deus, como vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas, ainda que o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, assim descrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20. Consagre seu coração a Jesus, pois ele está batendo na porta para entrar. Jesus ensinou que não podemos deixar o coração ficar sobrecarregado, então devemos aliviar o que nos angustia, entregando tudo a Deus. O quinto pedido do salmista é que haja óleo sobre sua cabeça. O óleo era usado como proteção à secura do deserto, simbolizando a unção de Deus que nunca pode faltar. O salmista está disposto a ser repreendido. Muitas pessoas não gostam de ser repreendidas, tornando-se de pessoas de dura serviço. São pessoas que acham que sabem tudo e não aceitam aprender, já são autossuficientes. Nossos pensamentos precisam ser disciplinados, como lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, passando a pensar apenas coisas que são para o louvor de Deus e a edificação do próximo. Existe um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Mas a capacidade de criar, imaginar, elaborar, compor, redigir e tudo o que o cérebro humano faz é um milagre de Deus. Isso é uma prova que a nossa semelhança está com o Deus, o nosso Criador. Sua mente foi criada por Deus, para o seu bem e não para o seu mal. Então recuse todo o mau pensamento em sua vida. Lute para ocupar o tempo com as coisas que edificam você, seu próximo e sirva de louvor a Deus. O sexto pedido do salmista foi pela purificação dos seus olhos. Precisava aprender a olhar mais para Deus e menos para o mundo. Jesus ensinou que são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Para mostrar o cuidado que devemos ter com o nosso olhar. Além disso,
Existem coisas que não podem ser vistas com os olhos e precisamos ter cuidado também para não perder a visão espiritual. O jeito de ver as coisas determina nossas intenções. Um dos maiores problemas das pessoas é a malícia, quando se vê defeitos e problemas em tudo. Por isso, precisamos pedir a Deus que nos ajude a olhar tudo como Deus vê, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Isso não implica em julgar as pessoas, mas em buscar um discernimento espiritual em cada situação. O sétimo pedido do salmista é que Deus o guarde por onde andar. Isso nos fala de santidade nos pés. Como o guerreiro estava acostumado a andar vigilante, tomando cuidado em todo passo para não cair em armadilhas inimigas. Os pés também simbolizam o nosso caminhar ou modo de viver. Jesus é o modelo de ser seguido, pois aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem cuida do seu andar é bem-aventurado, como descrito no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Este cuidado tem promessa de Deus, como descrito em Provérbios capítulo 3, versículo 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Assim como toda estrada leva a um determinado destino, os caminhos da vida são as decisões ou atitudes que tomamos e que têm suas consequências. Por isso, é importante pedir a direção de Deus, sem nunca esquecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia também é como um GPS espiritual. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Devemos pedir a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão. A vida de consagração deve ser uma busca constante, até que alcancemos a dimensão de ser totalmente santificados para Deus. Precisamos abrir mão de muitas coisas. Mesmo assim, nunca podemos desistir de fazer esta entrega dos pés à cabeça, para que o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, devemos nos entregar totalmente a Deus e cada parte do nosso corpo. Dedique todo o seu ser para Deus. Consagre seus ouvidos ao Senhor. Consagre suas mãos ao Senhor. Consagre seus lábios a Ele. Consagre o seu coração a Ele. Consagre sua mente a Deus. Consagre os seus olhos ao Senhor. Consagre seu andar para Deus. Consagre-se para Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Consagramos as nossas primícias, consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Que esta verdade, Pai, desta consagração, seja, Senhor, algo diário, mas seja algo que seja cravado, Senhor, na nossa alma, que o Espírito Santo nos conduza a isso e que isso fique, Pai, em nossa mente, para nós podermos entender, compreender e viver tudo que o Senhor tem proposto para nós. E que sobre este dia seja um dia, Pai, estritamente abençoado. Que todos vejam, Pai, o quão maravilhoso o Senhor é e que essa manifestação deste poder, desta verdade e dessa palavra seja, Pai, algo que marque e identifique tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um deles, em nome de Jesus. Pai, graças te damos, porque sabemos que o Senhor está no controle e está na direção de tudo. Por isso consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que o Senhor cumpra, estabeleça e faça o seu querer e a sua vontade. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.